A última semana de abril de 2026 começou como muitas outras na longa e desgastante guerra. As forças russas na Ucrânia ocupada acreditavam que entendiam o ritmo do conflito. Estavam acostumadas à resistência ucraniana, mas, sabe, uma certa previsibilidade havia se estabelecido nas linhas de frente. Sentiam-se seguras em suas retaguardas, a quilômetros de distância do combate imediato. Essa sensação de segurança, no entanto, era uma ilusão perigosa. Estava prestes a ser despedaçada da maneira mais espetacular e aterrorizante. Uma nova tempestade se formava, silenciosa, precisa e implacável. A Rússia estava completamente despreparada para o que estava por vir. Esta não foi uma ofensiva militar convencional. Não houve colunas de tanques em massa ou barragens de artilharia sinalizando o início de um grande avanço. Em vez disso, o ataque veio do céu, carregado por enxames de veículos aéreos não tripulados avançados. Entre 23 e 25 de abril, a Ucrânia desencadeou uma campanha coordenada de drones de escala e sofisticação sem precedentes. Os ataques atingiram profundamente a retaguarda russa, atingindo alvos que antes eram considerados seguros. Comandantes russos, confortáveis em seus centros logísticos, de repente se viram na linha de frente de uma nova guerra invisível. O choque foi profundo e as perdas foram imediatas e catastróficas. Por anos, a Rússia havia contado com seu vasto território e profundidade logística como uma vantagem estratégica. Podia absorver golpes e manter sua máquina de guerra abastecida à distância. Mas, em 3 curtos dias, os drones da Ucrânia desmantelaram sistematicamente essa vantagem. Eles visaram os próprios nervos do exército russo. Media Group, explosions at communication towers, burning railway bridges, targeted supply warehouses on fire stock distribute equally. Seus depósitos de suprimentos, suas redes de comunicação e suas linhas de transporte. Os ataques não foram aleatórios. Foram uma sinfonia de destruição cuidadosamente orquestrada. Cada ataque foi projetado para causar a máxima interrupção, para semear o caos e a confusão, e para tornar o simples ato de travar a guerra uma tarefa impossível para as forças de ocupação. A surpresa foi total. Os sistemas de defesa aérea russos, projetados para combater grandes aeronaves e mísseis balísticos, foram sobrecarregados pelo grande número e pelas capacidades avançadas dos drones ucranianos. Essas máquinas pequenas e ágeis voaram sob o radar, navegaram em terrenos complexos e atingiram com precisão milimétrica. Para a liderança russa, foi um despertar rude. Eles haviam subestimado a engenhosidade tecnológica da Ucrânia e sua determinação inabalável. A tempestade inesperada de drones que varreu os territórios ocupados no final de abril foi mais do que apenas uma série de ataques bem-sucedidos. Foi uma declaração de que as regras do campo de batalha haviam mudado fundamentalmente e a Rússia agora estava perigosamente atrasada. O conceito de zona de extermínio é tão antigo quanto a própria guerra. É uma área designada onde uma força militar pode concentrar eficazmente seu poder de fogo para destruir o inimigo. Tradicionalmente, isso exigia o agrupamento de artilharia ou o posicionamento de metralhadoras para cobrir uma área específica do terreno. No entanto, a Ucrânia redefiniu esse conceito para o século XXI. As novas zonas de extermínio ucranianas não são locais geográficos estáticos. Elas são bolhas de letalidade dinâmicas e em expansão, criadas e sustentadas por uma nova geração de drones de longo alcance. Essas zonas podem ser estabelecidas em qualquer lugar, a qualquer momento, profundamente dentro do território inimigo, transformando áreas de retaguarda anteriormente seguras em armadilhas mortais. A chave para essa evolução foi a introdução de uma nova geração de sistemas não tripulados. Não eram os quadricópteros simples e prontos para uso que caracterizaram os primeiros anos da guerra. Os drones usados na ofensiva de abril eram peças sofisticadas de equipamento militar. Eles ostentavam Media Group,
drone militar ucraniano de longo alcance, painel de controle mostrando alcance estendido, demonstração de voo de drone Aistokio Distribute Equally, alcance estendido, contramedidas avançadas de guerra eletrônica e munições poderosas e guiadas com precisão. Isso permitiu que os operadores ucranianos ficassem a centenas de quilômetros de distância e caçassem metodicamente alvos de alto valor. Um comboio de suprimentos russo, um posto de comando ou um depósito de munição poderia estar seguro em 1 minuto e ser completamente aniquilado no próximo, tudo sem que um único soldado ucraniano pisasse nas proximidades. Essas zonas de extermínio em expansão tiveram um profundo efeito psicológico. Elas apagaram a distinção entre a linha de frente e a retaguarda. Um soldado russo dirigindo um caminhão de suprimentos 50 quilômetros atrás das trincheiras estava agora tão vulnerável quanto um fuzileiro em uma trincheira. Essa ameaça constante e abrangente criou um ambiente de estresse extremo e paranoia. Cada veículo, cada edifício e cada agrupamento de tropas era um alvo em potencial. Os drones estavam sempre observando, e o medo que eles instilavam era uma arma em si, degradando o moral e prejudicando a eficácia de cada soldado e oficial russo nos territórios ocupados. O crescimento dessas zonas de extermínio foi um resultado direto da inovação implacável da Ucrânia. Diante de um inimigo numericamente superior, a Ucrânia recorreu à tecnologia como grande equalizador. Investiu pesadamente na produção doméstica de drones, promovendo um ecossistema vibrante de engenheiros e unidades militares dedicadas ao avanço da guerra não tripulada. Os ataques no final de abril foram o culminar desse esforço. Eles demonstraram que a Ucrânia não só poderia se defender, mas também poderia criar e controlar vastos espaços letais profundamente dentro do território inimigo, alterando fundamentalmente o equilíbrio estratégico da guerra e preparando o cenário para uma nova e mais perigosa fase do conflito. A ofensiva começou sob o manto da escuridão em 23 de abril de 2026. Os primeiros alvos foram na região ocupada de Luhansk, um centro logístico crucial para a frente oriental da Rússia. A honra de disparar o primeiro tiro coube à elite da 1ª Brigada de Propósito Especial das Forças de Sistemas Não Tripulados, mais conhecida como 1º Centro SBS. Seus operadores, veteranos experientes em guerra de drones, guiaram suas aeronaves avançadas em direção a um gigantesco depósito russo de munições e suprimentos. Não era apenas uma coleção de caixas, era um complexo extenso, o coração da cadeia de suprimentos para dezenas de milhares de tropas russas. Os ucranianos o estudaram por semanas, mapeando sua disposição e identificando seus pontos mais vulneráveis. O ataque foi executado com precisão assustadora. Os drones, voando baixo e rápido para evitar a detecção, convergiram sobre o depósito de múltiplas direções. As primeiras explosões foram apenas o começo. Elas foram projetadas para romper as defesas externas e inflamar os materiais combustíveis armazenados no interior. O que se seguiu foi uma reação em cadeia catastrófica. Explosões secundárias, muito mais poderosas do que os impactos iniciais, dilaceraram o complexo. Uma bola de fogo colossal irrompeu no céu noturno, visível por dezenas de quilômetros. A onda de choque estraçalhou janelas em cidades próximas, e o depósito, que havia sido um pilar da logística russa, foi reduzido a uma ruína fumegante e craterada em questão de minutos. A destruição do depósito principal foi um golpe devastador, mas a Ucrânia não havia terminado. O caos do primeiro ataque proporcionou cobertura para a próxima onda. Enquanto as forças russas se apressavam para responder, outra unidade de elite, a renomada Brigada K2, já estava lançando seu próprio ataque. Seu alvo era um centro logístico separado e importante nas proximidades, que servia como ponto de distribuição secundário para suprimentos. Os operadores da K2, conhecidos por suas táticas agressivas, usaram uma combinação de drones explosivos para sobrecarregar as defesas do local.
Eles alvejaram sistematicamente Media Group, explosive drones, striking warehouses and vehicle parks, targeted drone attacks on parked military vehicles, stock distribute equally, armazéns, parques de veículos, áreas de carregamento, garantindo que nada de valor sobreviveria à noite. Na manhã de 24 de abril, a escala da devastação em Luhansk era clara. A Rússia havia perdido 2 de seus mais importantes centros logísticos no leste, em uma única noite. O fluxo de munição, combustível, alimentos e equipamentos para suas unidades da linha de frente foi abruptamente interrompido. A salva de abertura da ofensiva de drones da Ucrânia foi um sucesso retumbante. Não apenas infligiu perdas materiais massivas, mas também enviou uma mensagem clara e aterrorizante ao comando russo. Não havia mais lugares seguros. O longo braço das forças de drones da Ucrânia agora poderia alcançá-los em qualquer lugar, a qualquer momento, transformando sua força logística em uma vulnerabilidade paralisante. Encorajada pelo sucesso estrondoso em Luhansk, a ofensiva de drones ucraniana se intensificou e se expandiu em seu segundo dia, 24 de abril. O foco mudou para o sul, para os territórios ocupados da região de Zaporizhzhia. Aqui, uma outra unidade especializada, conhecida pelo nome sinistro de Nêmesis, assumiu a liderança. Esta unidade foi encarregada de caçar e destruir as capacidades de drones da própria Rússia. Seu alvo principal era um recém-estabelecido local de pouso de drones russos, um centro crucial onde drones de reconhecimento e ataque eram lançados, recuperados e reparados. Os operadores da Nêmesis rastrearam pacientemente a atividade inimiga, aguardando o momento perfeito para atacar. Esse momento chegou no final da tarde. Com vários drones russos em solo para reabastecimento e rearmamento, os drones da Nêmesis desceram. O ataque foi rápido e brutal. Os drones ucranianos, equipados com poderosas ogivas de fragmentação, destruíram as leves estruturas e veículos no local. As explosões e incêndios resultantes consumiram os drones russos, suas estações de controle e o equipamento especializado necessário para operá-los. Em um único e preciso ataque, a Nêmesis cegou um ativo de inteligência russo-chave e eliminou uma ameaça direta às posições ucranianas. Os caçadores se tornaram a caça, e os operadores de drones russos aprenderam uma dura lição sobre sua própria vulnerabilidade. Mas a unidade Nêmesis não havia terminado o dia. Tendo incapacitado os olhos do inimigo no céu, eles voltaram sua atenção para um alvo mais convencional, mas igualmente vital. A inteligência havia identificado um depósito de munição bem escondido nas proximidades, usado para abastecer unidades de artilharia russas no setor sul. Aproveitando o caos do primeiro ataque, a Nêmesis lançou uma segunda onda. Os drones navegaram pelo complexo terreno rural e atacaram o depósito com força avassaladora. A explosão resultante foi imensa, um testemunho da vasta quantidade de projéteis e foguetes armazenados ali. O chão tremeu, e uma pluma de fumaça preta e espessa subiu alto no céu, sinalizando outra grande perda para a máquina de guerra russa. Enquanto isso, a campanha de desorganização continuou por toda a frente. Ataques coordenados em 24 de abril também viram o 1º Centro SBS e o 9º Batalhão, Kairos, trabalhando em conjunto para degradar o comando e controle russo. Eles alvejaram centros de comunicação em Donetsk e Zaporizhzhia, usando drones especializados para desativar equipamentos vitais. 2 torres de comunicação-chave, que retransmitiam sinais para tudo, desde tráfego de rádio até operações de drones, foram precisamente alvejadas e destruídas. O efeito foi imediato. As unidades russas foram cortadas de seus comandantes, as ordens não chegaram, e a névoa da guerra se adensou consideravelmente para as forças de ocupação, deixando-as isoladas e confusas. O clímax da ofensiva de drones de 3 dias chegou em 25 de abril,
Um dia que se concentraria em cortar as próprias artérias da máquina militar russa, sua rede ferroviária. Enquanto a destruição de depósitos e centros de comando causou dor imediata, a interrupção das ferrovias ameaçou paralisar todo o esforço de guerra da Rússia a longo prazo. Os trens eram, de longe, a maneira mais eficiente para a Rússia mover grandes quantidades de equipamentos pesados, munições e tropas frescas para a frente. Neste dia, os drones ucranianos foram encarregados de transformar essa vantagem crítica em uma fraqueza gritante. Os alvos não eram os trilhos em si, que poderiam ser reparados, mas os trens que transportavam cargas insubstituíveis. O principal teatro de operações para esta missão foi a região ocupada de Donetsk, cortada por linhas férreas vitais que abasteciam a frente russa. A inteligência ucraniana e os guerrilheiros em campo estavam monitorando o tráfego ferroviário há semanas, identificando padrões e, você sabe, horários previsíveis. Em uma série de ataques meticulosamente coordenados, os operadores de drones ucranianos caçaram sua presa enorme e de movimento lento. O primeiro sucesso veio pela manhã, quando um longo trem de carga, carregado com veículos blindados e projéteis de artilharia, foi atingido ao passar por um trecho rural da ferrovia. O drone principal atingiu a locomotiva, paralisando o trem inteiro e tornando-o um alvo estacionário para os drones que se seguiram. A destruição foi metódica. Ondas subsequentes de drones alvejaram vagões individuais, incendiando munições e combustível, transformando o trem em um inferno de 50 vagões. O ataque criou um gargalo massivo em uma rota de suprimento crítica. Mas este não foi um incidente isolado. Mais tarde, naquele dia, mais 2 trens russos foram atingidos em diferentes partes da região de Donetsk. Um era outro trem de suprimentos militares, que teve um fim semelhante em chamas. O terceiro era um trem-tanque, transportando milhares de galões de diesel. O ataque de drone a este trem foi particularmente espetacular, criando um incêndio massivo que queimou por horas e enviou uma coluna de fumaça preta para a atmosfera que era visível do espaço. O impacto desses ataques em 25 de abril foi profundo e de longo alcance. Ao destruir 3 trens críticos em um único dia, a Ucrânia não apenas eliminou uma enorme quantidade de material de guerra, mas também paralisou a rede logística que dependia das ferrovias. Os destroços em chamas bloquearam as linhas por dias, criando um enorme atraso nos suprimentos. Isso forçou o exército russo a depender de transporte rodoviário menos eficiente e mais vulnerável, expondo seus caminhões de suprimentos a novos ataques de drones FPV ucranianos. As artérias da guerra foram cortadas, e o exército russo estava começando a sangrar muito atrás das linhas de frente. O sucesso espetacular da ofensiva de final de abril não foi um acidente. Foi o produto de anos de trabalho árduo, inovação e dedicação de uma nova geração de guerreiros ucranianos. Os arquitetos dessa vitória foram as unidades altamente especializadas das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Esses grupos combinam a habilidade técnica de engenheiros do Vale do Silício com a astúcia em campo de operadores de forças especiais. Na vanguarda do ataque estava o primeiro centro SBS, uma unidade de elite responsável por alguns dos ataques mais complexos e de longo alcance da guerra. Seu papel na destruição do depósito de Luhansk no primeiro dia ditou o tom para toda a operação, demonstrando sua expertise em planejar e executar missões de combate profundo. Juntando-se a eles na batalha estava a lendária Brigada K2 da 54ª Brigada Mecanizada. Embora tecnicamente parte de uma unidade do exército convencional, o Grupo de Reconhecimento e Ataque K2 tornou-se famoso por sua destreza com drones. Eles são mestres em reconhecimento de campo de batalha, usando seus recursos aéreos para encontrar e fixar posições inimigas antes de solicitar ataques devastadores, seja de seus próprios drones ou de outras unidades de artilharia. A destruição do segundo centro logístico em Luhansk
demonstrou sua capacidade de se integrar perfeitamente a uma operação estratégica maior, agindo como uma força de acompanhamento rápida, para explorar o caos criado pelos ataques iniciais. Sua reputação de eficácia é bem merecida. A ofensiva também destacou o papel crucial de batalhões mais novos e especializados. O 9º Batalhão, conhecido como Kairos, desempenhou um papel fundamental ao longo dos 3 dias. Nomeado a partir do conceito grego de momento oportuno, Kairos é especializado em atacar alvos transitórios de alto valor. A eliminação de um ponto de deslocamento russo temporário em Zaporizhzhia, em 25 de abril, foi um exemplo perfeito de sua missão. Eles encontram tropas inimigas enquanto estão se reunindo, antes que tenham a chance de se dispersar ou se entrincheirar, e atacam com velocidade letal. Essa capacidade torna incrivelmente perigoso para as forças russas se concentrarem em qualquer lugar, a qualquer momento, adicionando outra camada de estresse e incerteza às suas operações. Completando este quarteto de unidades de elite estava a misteriosa e apropriadamente nomeada Unidade Nêmesis. Especializada em guerra anti-drone e na destruição de ativos inimigos de alta tecnologia, a Nêmesis atua como guardiã da vantagem aérea da Ucrânia. Seu ataque bem-sucedido ao local de pouso de drones russos em Zaporizhzhia foi um movimento crítico neste complexo jogo de xadrez. Ao alvejar e destruir os próprios sistemas não tripulados do inimigo, eles não apenas protegem as forças ucranianas, mas também garantem que suas unidades de drones aliadas, como o primeiro SBS, K2 e Kairos, possam operar com maior liberdade e eficácia. Juntas, essas unidades formam um ecossistema sinérgico e letal de guerra não tripulada. Para o soldado russo comum estacionado na Ucrânia ocupada, a vida já era difícil, mas a ofensiva de drones do final de abril de 2026 transformou sua existência diária de uma rotina cansativa em um pesadelo vivo. O impacto psicológico foi talvez ainda mais devastador do que as perdas materiais. Antes, o perigo estava principalmente na linha de frente. Um soldado podia encontrar uma aparência de segurança ao ser rotacionado para uma posição na retaguarda, longe dos constantes bombardeios e tiroteios. De repente, essa distinção desapareceu. O zumbido constante e agudo de um drone sobrevoando, antes um incômodo distante, agora sinalizava uma sentença de morte potencial e imediata. Não importava o quão longe se estivesse do combate. A interrupção da logística teve um efeito direto e doloroso nas tropas da linha de frente. A destruição dos depósitos de Luhansk e Zaporizhzhia significou que os carregamentos de suprimentos essenciais simplesmente pararam de chegar. Munição para rifles e artilharia começou a ser racionada. A comida se tornou escassa e os soldados foram forçados a sobreviver com rações mínimas. O combustível para veículos secou, imobilizando tanques e caminhões de transporte. Um soldado esperando por evacuação médica poderia descobrir que a ambulância não tinha gasolina. O sistema elaborado que deveria sustentá-los havia sido quebrado, e eles se sentiam abandonados e expostos na extremidade de uma linha de suprimentos cortada, como se estivessem em um deserto sem água. As falhas de comunicação pioraram a situação exponencialmente. A destruição direcionada de torres e centros de comunicação por unidades como Kairos e a primeira SBS mergulhou setores inteiros no silêncio. Os comandantes não podiam mais emitir ordens e os soldados não podiam mais pedir apoio. Um pelotão sob ataque podia descobrir que seus rádios estavam mortos. Um comandante tentando coordenar uma defesa seria recebido com estática. Esse isolamento gerou medo e paranoia. Rumores substituíram ordens, e as unidades se tornaram ilhas desconectadas em um mar de caos, incapazes de confiar que a ajuda estava chegando ou que suas posições vizinhas ainda estavam lá. O efeito cumulativo dessas pressões foi um colapso catastrófico no moral. Um soldado pode suportar dificuldades se acreditar em sua missão
e confiar que seus líderes podem protegê-lo e supri-lo. Os ataques de drones estilhaçaram essa confiança. A liderança parecia impotente para deter os drones, e o sistema de suprimentos do qual dependiam estava em chamas. Os soldados viram seu equipamento destruído, seus suprimentos desaparecerem e suas ligações de comunicação serem cortadas. Eles se sentiam caçados, famintos e isolados. Esta não era mais uma guerra que eles poderiam vencer. Para muitos soldados russos, havia se tornado uma luta simples e desesperada pela sobrevivência pessoal em um campo de batalha, onde o perigo podia chover do céu a qualquer momento. À medida que as notícias dos ataques bem-sucedidos se espalhavam, a liderança em Kiev agiu para construir a narrativa e ressaltar a importância estratégica da operação. A declaração mais impactante e memorável veio de Robert Brovdi, o chefe da recém-formada e altamente eficaz Força de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Brovdi, um dos arquitetos-chave da estratégia de drones da Ucrânia, não mediu palavras. Em um pronunciamento televisionado, ele declarou que os ataques coordenados foram projetados para fazer a logística e as comunicações russas regredirem à Idade da Pedra. A frase era audaciosa, evocativa e escolhida intencionalmente para capturar a essência de sua nova estratégia. O comentário de Brovdi sobre a Idade da Pedra não era mera hipérbole ou bravata. Era uma descrição precisa dos objetivos da campanha. O objetivo era desmantelar sistematicamente as vantagens tecnológicas modernas de um exército do século XXI. Ao destruir torres de comunicação, eles obrigaram as unidades russas a depender de mensageiros primitivos ou de rádios comerciais inseguros. Ao explodir trens e depósitos de suprimentos, eles forçaram o exército russo a considerar o transporte de suprimentos por carroças puxadas por cavalos ou a pé. A estratégia era desmodernizar o inimigo, despojar as redes complexas que permitem que um grande exército funcione e forçá-lo a um estado de colapso logístico e de comunicação. Esta declaração pública serviu a múltiplos propósitos. Para o povo e o exército ucranianos, foi um enorme impulso moral. Mostrou que a Ucrânia não estava apenas se defendendo passivamente, mas estava ativamente levando a luta ao inimigo de forma inteligente e eficaz. Validou o imenso investimento em tecnologia de drones e celebrou a habilidade dos operadores. A declaração de Brovdi foi uma mensagem de confiança e força, garantindo à sua nação que eles possuíam a engenhosidade e a capacidade para desafiar um inimigo muito maior. Transformou os operadores de drones de soldados anônimos em heróis de uma nova vanguarda tecnológica, travando uma guerra mais inteligente. Para a audiência internacional e para a própria Rússia, as palavras de Brovdi foram um claro sinal de intenção. Disse aos aliados que seu apoio estava sendo usado para criar capacidades que mudavam o jogo no campo de batalha. Para Moscou, foi um aviso severo. A declaração deixou claro que os ataques não eram atos aleatórios de sabotagem, mas os primeiros movimentos de uma campanha sustentada e deliberada. Declarou que a força percebida da Rússia, sua profundidade logística e comando centralizado, era agora sua maior vulnerabilidade. A Ucrânia estava alertando o mundo que havia desenvolvido uma nova e poderosa doutrina de guerra e estava preparada para usá-la para paralisar a máquina de guerra russa. Os 3 dias de intensos ataques de drones, entre 23 e 25 de abril de 2026, não foram um fim, mas um começo. Eles marcaram um ponto de virada claro e irreversível na guerra. Os incêndios que consumiram depósitos e trens russos em Luhansk e Donetsk iluminaram uma nova realidade no campo de batalha. A Ucrânia demonstrou uma capacidade que muitos observadores não julgavam possível: a habilidade de projetar poder destrutivo significativo, profundamente nas áreas de retaguarda inimigas, com precisão e coordenação sem precedentes. O rescaldo imediato deixou o comando russo atordoado,
lutando para avaliar os danos e compreender a extensão total da nova ameaça que enfrentavam. Esta ofensiva foi uma prova de conceito, um teste de campo bem-sucedido de uma nova forma de guerra. Os militares ucranianos mostraram que um enxame de drones relativamente baratos, produzidos domesticamente, poderia alcançar efeitos estratégicos anteriormente reservados para mísseis de longo alcance ou campanhas de bombardeio da Força Aérea. As unidades envolvidas, o primeiro centro SBS, Katyú, Kairos e Nêmesis, provaram seu valor no maior palco. As lições aprendidas com esta operação seriam estudadas, refinadas e ampliadas. O que a Rússia experimentou no final de abril foi meramente o ato de abertura. A força total dessa nova doutrina de drones ainda estava para ser desencadeada em toda a frente. Para a Rússia, as implicações são terríveis. Eles agora enfrentam uma tarefa monumental. Precisam repensar toda a sua estrutura logística e de comando, um processo que pode levar meses ou até anos. Como proteger centenas de quilômetros de linha férrea? Como defender cada caminhão de suprimentos e posto de comando de uma ameaça silenciosa que pode surgir de qualquer direção? Os antigos métodos de defesa aérea são claramente insuficientes. Isso forçará uma realocação massiva de recursos, tirando-os da linha de frente apenas para defender a retaguarda, diminuindo suas capacidades ofensivas e criando novas oportunidades para as forças terrestres ucranianas. Os eventos do final de abril de 2026 prepararam o terreno para o próximo capítulo da guerra. A Ucrânia tomou a iniciativa tecnológica e a vantagem psicológica que a acompanha. A promessa de Robert Brovdi de enviar a logística russa de volta à Idade da Pedra agora parece menos uma bravata e mais uma declaração de intenção operacional. O mundo assistiu a um novo tipo de guerra se desenrolar nos céus da Ucrânia. É claro que este foi apenas o começo, uma prévia de uma campanha maior e mais abrangente por vir. Grandes mudanças ainda estão por vir, e os céus cheios de drones são um sinal de que a maré da guerra pode estar mudando de forma fundamental.